estou fraquinho aqui. Capítulo 14, versículo 15. Agora está certo, né? O Senhor diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Glória a Deus. Pode assentar na presença do Senhor, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, aleluia. Louvamos o teu santo nome, Jesus querido, te glorificamos, te damos glória mais uma vez esta noite, nesse momento da palavra. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a ti. Aqui está a sua palavra, Senhor. Meu Deus, a tua palavra não vai voltar vazia. Eu sei que tem alguém aqui esta noite que disse assim: eu quero ouvir a palavra, eu preciso de uma palavra. Meu Deus, e nós não somos nada, o Senhor pode fazer esta obra, mas nós estamos aqui, Senhor, na humildade, como vaso nas tuas mãos, como barro na mão do oleiro. Então que o Senhor venha falar conosco, venha falar com teu povo, venha operar em cada vida, em cada coração, meu Senhor, e que em nome de Jesus, meu Deus, aquilo que o Senhor precisa falar, e que esta pessoa precisa ouvir, que esta noite isto venha acontecer, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, repreende o inimigo, repreende aquele que quer nos atrapalhar, Senhor, aquele que faz oposição, aquele que não quer deixar que nós venhamos levar a sério aqui a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende toda carnalidade, repreende, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, mas que a glória do Senhor venha encher esta casa, a presença do teu Espírito venha passear aqui no nosso meio, Senhor. E se alguém entrou aqui, Senhor, carente, se alguém entrou aqui vazio, que esta pessoa, meu Pai, ela venha se encher da tua presença, Senhor, e ela venha ter poder para te adorar aqui esta noite. Eu lhe peço em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, fala com toda a tua igreja, em nome de Jesus. Levanta a tua mão com a minha e diga assim: Senhor Deus, os meus ouvidos estão abertos e o meu coração está atento para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Pode aplaudir Jesus, as palmas são para ele, ele merece toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor. Toma uma água aqui para molhar as palavras, né? E pedir orientação de Deus, né, pastor André? Porque não é fácil. Nós estamos passando dias difíceis, e o Senhor diz na sua palavra assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Jesus, ele disse uma vez para os seus discípulos: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele fez essa pergunta para os discípulos. O que ele quis dizer ali é que a fé de muitos ia diminuir, porque o mundo se agigantaria, e é o que nós temos isso nos dias de hoje. O primeiro livro que eu li quando eu me converti foi um livro que eu emprestei para um pastor em Santos e ficou com ele, e depois eu não vi mais. Até hoje eu tenho saudade desse livro. Ele se chama assim: Histórias com a Bíblia, a Palavra de Deus no Brasil. É o livro mais antigo que eu já vi, pelo menos eu. Ele foi escrito em 1896, então faz muito tempo. Ele já estava amarelado. E ali, o autor desse livro, ele tinha sido um homem muito desregrado, uma vida muito fora do padrão de Deus, e ele se converteu, ele aceitou Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele tinha o desejo de servir a Deus. Mas naquele tempo, em 1896, não existia igrejas no Brasil, não existia igrejas evangélicas como hoje a gente encontra em todas as cidades, né? Difícil você chegar numa cidade, por mais pequena que seja, você não achar uma porta, né? Uma igreja evangélica para adorar o Senhor. Então naquele tempo não tinha. E ele então
começou a servir a Deus, disse: Deus, eu quero te servir. E Deus inspirou ele, né, a sair pelas cidades, levando a palavra e vendendo Bíblia para sobreviver. Então ele entregou toda a vida dele para Deus, e ele começou a andar. Ele andava de cavalo, né, levava ali a sua sacola de Bíblia. Ele chegava numa cidade e ia na praça daquela cidade, ele não conhecia ninguém. Ele pegava o seu violão. Ó, irmãos, eu li aquele livro, eu devorei aquele livro, um livro maravilhoso de ler. Ele pegava o seu violão, ele conta que ele chegava numa praça e começava a cantar louvores, e o povo começava a encher a praça. Aí a gente entende, né? Porque era outro tempo, o povo não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha nem como você ouvir música, a não ser que tivesse alguém que tivesse o dom, tocasse e cantasse. Então ele disse que depois de uns 5, 6 hinos, a praça estava lotada de pessoas ali, e ele começava a pregar a palavra de Deus. E ele disse que muitas vezes ele conseguia vender 1, 2 Bíblias, praticamente aquele dinheiro era para ele comer, para ele jantar. Muitas vezes ele dormia na praça, e outras vezes ele, com dó, porque as pessoas queriam a palavra, ele chegava a dar a Bíblia para as pessoas. Quando ele via que alguém estava com muita sede, com muita vontade, ele então dava de graça aquela Bíblia para as pessoas. E ele disse quantas vezes ele dormiu olhando as estrelas, quantas vezes ele acordou de madrugada e teve que correr da praça, porque começou a chover, e ele tentou achar um abrigo. Agora, o interessante é que esta passagem da praça, da chuva, ficou no meu coração, porque ele disse que o modus operandi dele é basicamente esse. Ele chegava numa cidade, não conhecia ninguém, sentava no banco da praça, começava a tocar os louvores, e daí a pouco chegava um, chegava outro, chegava 5, 10, daqui a pouco tinha um grupo de pessoas, e ali ele fazia a obra de Deus. Meditando nesse livro, eu lembrei, né, dessa passagem esses dias. O Senhor falou no meu coração: hoje as pessoas, elas têm muita distração. Existem pessoas agora que, ao invés de estar na igreja, estão na Netflix. Pessoas que agora, ao invés de estar na igreja, estão se distraindo com algo, né, na sua casa, algo virtual, algo que na realidade não é a vontade perfeita de Deus. Eu quero que você entenda, eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou aqui simplesmente dizendo que nem sempre aquilo que a gente faz é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é que eu e você seja um homem e uma mulher de oração, amém? A vontade perfeita de Deus é que nós estejamos unidos. O Salmo de número 133, ele diz assim: ó, quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. Então essa é a vontade perfeita de Deus, é a nossa comunhão, é nós estarmos juntos, é nós estarmos unidos. Deus prometeu, com certeza, onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele prometeu com certeza que Ele derramaria a unção no meio dessas pessoas, que Ele operaria no meio dessas pessoas. Então nós estamos vivendo um tempo, irmãos, tão difícil, onde as pessoas não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Eu quero nessa noite chamar a sua atenção para uma pergunta: qual voz você está ouvindo? Porque existem muitas vozes falando conosco, muitas vozes falando conosco. Te dou um exemplo. Com certeza hoje choveu, e com certeza o inimigo usou esse gancho e disse para alguém: não vá na igreja hoje porque está chovendo. E alguém ouviu a voz dele, e com certeza o Espírito Santo também falou, mas a pessoa não ouviu a voz do Espírito Santo. Você está entendendo? Porque qual é a diferença? Para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós temos que estar inclinados a Ele, temos que estar sensíveis a Ele, temos que estar com o coração disposto a obedecê-lo. Você pode dizer um amém? É hora de dizer amém, assim seja. O meu coração tem que estar disposto a obedecê-lo,
Por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: ó, vocês serão meus amigos se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês obedecerem a minha palavra. Ele não disse: vocês vão ser meus amigos se vocês cantarem, fazer pirueta, vocês rodar na igreja. Ele disse: vocês são meus amigos se ouvirem a minha voz, obedecer a minha palavra. Então o Espírito Santo está continuamente tentando alcançar a igreja, mas a igreja está como Marta, está distraída com muitas coisas. A igreja está como Marta, está preocupada com tantas coisas. A igreja está como Marta, está desapercebido. O Senhor está ali, o Senhor está esperando para falar, o Senhor está esperando para instruir, o Senhor está esperando para abençoar, mas a igreja está como Marta, correndo para lá e para cá, distraída, porque há muita distração no tempo que nós estamos vivendo. E quando Marta chegou para Jesus e disse: Senhor, manda Maria me ajudar, porque só eu estou cuidando dos afazeres da casa. Jesus disse: Marta, você está muito ansiosa, preocupada, tarefada com tantas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Ou seja, Maria estava nos pés do Senhor, estava ouvindo a voz do Senhor, estava sendo abençoada pelo Senhor, estava em comunhão com o Senhor. E por que isso é importante? Porque a força de um crente vem da comunhão que ele tem com o Espírito Santo. Porque isso é importante, porque o crescimento do crente vem da comunhão que ele tem com o Espírito Santo. Aleluia. Porque isso é importante, porque o segredo do Senhor são para aqueles que estão na sua presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele disse: nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, deixariam a fé de lado. Mas eu louvo o Senhor, que eu sei que muitos têm desprezado a fé, mas sempre tem aquele que diz: eu quero ser fiel. Sempre tem aquele que diz: eu quero buscar a presença do Senhor. Sempre tem aquele que diz: eu quero andar no caminho estreito, e ainda que haja espinho, eu quero continuar caminhando, porque eu quero conhecer o Senhor, eu quero crescer na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, e Ele te trouxe aqui esta noite para dizer: não fica olhando para um, nem fica olhando para o outro. Não olhe para aqueles que não têm apetite, não olhe para aqueles que desistiram, não olhe para aqueles que têm uma fé mental e não uma fé no coração, mas vai e continua fazendo a vontade de Deus, continua glorificando Ele em todos os dias, em todo momento da tua vida, porque você vai crescer na presença do Senhor. Aleluia. Entenda isso, irmãos. O Espírito Santo, ele veio para nos ensinar todas as coisas. Olhe para mim e preste atenção. Eu sou pastor. Se alguém sentar perto de mim e começar a perguntar coisas, e eu ver que ela está interessada, ela quer aprender, eu tenho o maior prazer de ensinar essa pessoa. Eu não vejo nem o tempo passar. É um gosto, é ou não é, pastor Tiago? É a nossa alegria poder ensinar quem quer ouvir. Mas é duro você ter que ensinar quem não quer ouvir, quem não quer aprender. E hoje muitos não querem ouvir a voz nem de Deus. Estou no aperto aqui, a Natividade falou. Eu escutei, viu? Eu estava lá, mas eu estava ouvindo. Mas é verdade isso. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de evangelho de autoajuda, em que a pessoa quer chegar na igreja toda desconcertada, com a vida toda torta, e quer ouvir o pastor dizendo: Deus vai te abençoar, tudo vai ser uma beleza na sua vida. Mas se nós começamos a falar: olha, tem que estreitar o caminho, tem que começar a negar a si mesmo, tem que deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, tem que abrir a mente, tem que abrir o coração e entender que o Senhor está falando todo dia. Ele não fala somente na igreja, na hora da palavra, mas quando você levanta de manhã, o Senhor está do teu lado querendo te orientar. Mas às vezes você não tem tempo para Deus, muitas vezes nos momentos
momentos difíceis do seu dia, em que você tem dificuldades naquele dia, tem problemas para resolver, o Senhor está do teu lado e Ele tem a solução, mas você não sabe, não tem coragem, ou não tem o coração aberto para dobrar o teu joelho naquele momento e dizer: Deus, eu me compliquei nesse quesito, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou me sentindo desesperado. Segura na minha mão, me dá um entendimento, abre a minha mente e me ajuda a vencer esta dificuldade. Querido, o Senhor está ali esperando, mas o crente fica desesperado, ele corre para lá, ele corre para cá, e daqui a pouco, ao invés de fazer uma coisa que vai lhe ajudar, aquilo que ele faz acaba piorando a sua situação. Eu quero que você entenda, nesta noite Jesus, ele disse aqui na palavra: eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, e ele vem para ensinar, ele vem para dar sabedoria, ele vem para fazer de vocês pessoas vitoriosas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha o que Ele está dizendo: eu rogarei ao Pai. Ele fez a parte dele, o Consolador está aqui. Mas quantos que querem ouvir a voz do Consolador? Quantos que querem buscar o Consolador? De verdade, de verdade. Sabe o que mais dá um nó no nosso coração, não é na cabeça, não é no coração? Quando a pessoa fala assim: eu gosto de vigília, eu preciso ir para o monte. Aí a gente fica tão triste, porque aquela pessoa fica falando de vigília, de monte, mas passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, nem vem na casa do Senhor, não ora, não busca Deus, não tem vida espiritual, e fica vivendo como se fosse uma vez por mês, ou talvez uma vez cada 2 meses no monte, a sua vida fosse mudar. A nossa vida não muda quando nós servimos a Deus de forma relaxada. A nossa vida muda quando nós servimos a Deus de acordo com a sua palavra. Todo dia você come, todo dia você bebe para sustentar o teu corpo físico. Então, se você quer ter vida abençoada, se você quer ter a paz, se você quer ter alegria, se você quer crescer na presença de Deus, não tem outro caminho, é buscar a presença do Espírito de Deus, é se encher da presença de Deus, é viver na presença de Deus, porque na presença dele há abundante alegria, diz a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei disso, irmão, eu sou testemunha disso. Não tem um dia que a tristeza me pega, não tem um dia que a angústia chega na minha vida, não tem um dia que o nervosismo ele se assenhoria do meu coração. Sabe por quê? Não é porque eu sou grande e nem mais sábio que ninguém, não, é porque eu sei que se esse coração ficar fora da presença de Deus, ele vai se encher de fraqueza, ele vai se encher de fracasso, a carne vai dominar. Mas se esse coração ficar na presença de Deus, nós vamos viver no rio do Senhor, vamos sentir o gozo do Senhor, vamos viver na atmosfera do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Tem crente que tem vergonha até de dar glória a Deus hoje. Tem crente que tem vergonha de falar em língua na presença do Senhor. Eita, labassuri andarabandahas. Não tem nada melhor do que viver na presença de Deus. Você esquece desse mundo, você esquece dessa terra. Sabe por quê, meu irmão? É melhor esquecer dessa terra, porque daqui a pouco nós vamos morar com Ele na glória. Daqui a pouco nós vamos viver para sempre na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele disse aqui: eu vou dar outro Consolador. O Consolador quer consolar, mas quem quer ser consolado? O Consolador quer consolar, mas quem quer ser consolado? Nós vivemos uma epidemia de pessoas que vivem na depressão, uma epidemia de pessoas que vivem atrás de psicólogo, psiquiatra. Nada contra a medicina, nada contra os médicos, não, meu irmão, nada contra. Eles existem, eles são necessários. Tem muita gente que precisa de ajuda, mas o que eu quero que você entenda, que a melhor ajuda ainda é joelho no chão, é a presença de Deus, é a glória do Senhor na nossa vida. É ou não é? Eu lembro que uns dias atrás, nenhum de nós, todos nós, podemos passar por um momento difícil na nossa vida. Mas eu conheço uma pessoa que passou por um problema,
que de repente mudou a sua jornada e ela começou a cair na tristeza, na depressão, começou a ficar triste, começou a ficar estreito o seu coração, mas ela venceu. E como ela venceu? Ela venceu ficando firme na presença do Senhor. Ela venceu caminhando na presença do Senhor, praticando a palavra do Senhor. Ela venceu deixando o Espírito Santo tomar o primeiro lugar na sua vida. Porque quando o Espírito Santo ele toma o primeiro lugar na nossa vida, ele nos liberta de tudo aquilo que nos fere. Ele tira da nossa vida tudo aquilo que nos suja. Quando o Espírito Santo ele toma o primeiro lugar na nossa vida, ainda que você esteja caído no chão e a tua cruz esteja pesada, ele segura na tua mão e ele te ergue, aleluia, e ele caminha com você por esta vida, aleluia. É ele que te ajuda, é ele que te fortalece, é ele que te ensina, é ele que arranca a tristeza, a angústia e a depressão, aleluia. Mas nós precisamos entender qual voz que nós estamos ouvindo, se a voz de Deus ou é a voz do mundo, se a voz da fé ou a voz da incredulidade. Porque, irmãos, aleluia, muitos, infelizmente, estão perdendo o céu com endereço no bolso. Tem toda a condição de viver uma vida abençoada. Muitos, principalmente nesse tempo de pandemia, existem crentes que viveram uma vida de fé tão linda, tão maravilhosa. Crentes que eles não viam a hora de chegar a hora do culto para vir adorar a Deus, vir cantar, vir louvar. E hoje ele se contenta com adoração digital. Ele se contenta com o Facebook e com o YouTube, esquecendo que não é assim que adora o Pai. Ele disse: eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Ele disse assim: olha, é tempo de vocês estarem cuidando da sua casa, forrando a sua casa, e a minha casa está deserta. Dá uma consultada lá em Ageu, dá uma consultada em Ageu. Fogo só vem depois do sacrifício. Quantas pessoas estão dizendo assim: Senhor, eu quero um renovo, Senhor, eu quero voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, eu quero voltar ao primeiro amor. Mas o Senhor é bem claro: não existe fogo antes do sacrifício. Para descer fogo do céu, precisou Elias oferecer o sacrifício e consertar o altar. Mas hoje muitos não consertam, o altar está quebrado, não faz o sacrifício e quer que desça fogo do céu na sua vida. Não vai descer, não vai descer. O altar vai continuar quebrado, e Deus não habita em lugares que não estão de acordo com a sua palavra. Um coração completamente sujo, Deus não vai trabalhar. Um coração que guarda mágoa, um coração que guarda rancor, um coração que guarda ira, um coração que fica preso aos sofrimentos do passado. Ah, pastor, o senhor não sabe quanto eu sofri, eu apanhei, eu chorei, eu fui xingado, eu fui judiado, eu fui abandonado, as pessoas me maltrataram, até minha família fez mal contra mim. Irmão, isso tudo aconteceu, mas Deus está dizendo aqui: na presença dele tudo se faz novo. Tudo tem que se fazer novo na presença dele. Se eu quero, não dá para a gente andar para frente olhando para trás. Tem como? Tem como você chegar na Sampaio Vidal e você andar para frente olhando para trás? Primeira coisa que vai acontecer: você vai cair na calçada, alguém vai topar em você, você vai tropeçar num buraco, você vai cair. Quantas pessoas estão caindo porque não estão ouvindo a voz do Espírito Santo? Estão vivendo muitas vezes da glória do passado. Outro dia encontrei um pastor desviado. Ele disse: pastor, mas eu orei e Deus fez a obra, eu ganhei tantas almas. Pastor, olha, eu fiz a obra de Deus, eu orava, os demônios manifestavam, os demônios iam embora. Deus me usou tanto, me usou tanto, me usou tanto. Meu irmão, não adianta ficar pensando no passado. A nossa vida é agora. Nós não temos o futuro. O dia de amanhã ainda não chegou. Amanhã, se Deus quiser,
quiser, nós estaremos adorando o Senhor novamente. Será mais um dia de vida, de vitória para nós, se Deus nos permitir. Mas nós só temos hoje. O dia de amanhã já passou, o ano de 2021 já passou, e a voz do Espírito Santo está gritando lá do alto: em 2022 eu preciso de homem e mulher para fazer a minha obra. Em 2022 eu preciso de brasa acesa no meu altar. Em 2022 eu preciso de pessoas para fazerem a obra do meu evangelho. E ele está gritando bem forte: a quem eu enviarei? A quem há de vir por mim? Será que tem alguém aqui esta noite que pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque foi isso que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio pegar aquela pessoa que vivia morta no mundo, no pecado, que não conseguia caminhar, e ele veio, e ele que nos levou até o Salvador. Não pense que a gente foi pela nossa força, não, ou só porque a gente estava sofrendo. É claro que o sofrimento foi um processo, mas foi o Espírito Santo que nos pegou pela mão e nos levou ao Salvador. E quando nós contemplamos o Salvador, quando nós escutamos falar de Jesus, o Espírito Santo mostrou para mim e para você a cruz do Calvário, o sofrimento, o sangue derramado, o Cordeiro de Deus morrendo naquela cruz. E por causa disso o nosso coração se derreteu, e nós dizemos: então eu quero Jesus, eu aceito Jesus. E desde o dia que nós demos sim para Ele, desde o dia que nós falamos sim para Ele, o Espírito Santo tem trabalhado conosco, tem estado em nós, tem trabalhado na nossa vida. Mas muitas vezes o Espírito de Deus, ele se sente triste, porque muitas vezes ele nos rodeia e nós esquecemos que ele existe. Muitas vezes ele fala e nós não damos ouvido à sua voz. O Espírito Santo fica triste porque às vezes é pessoas dentro da igreja, em um culto, esquecendo do lugar que eles estão. Nós não estamos em qualquer lugar. Aqui é casa de Deus, casa de oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá fora é rua, essa é rua, aquela, mas aqui não. Nós pagamos o aluguel deste salão, nós pagamos todo mês e pagamos em dia, para que este lugar seja um lugar de glória, para que esse lugar seja um lugar de exaltação ao nome do Todo-Poderoso, seja um lugar de encontro com o Senhor. E o Espírito Santo tem chamado a igreja à verdadeira adoração, irmãos. Hoje esse crente, o crente macarrão, que é só o de domingo, meu Deus, é triste isso, é ou não é? Ah, pastor, mas tem pessoas que não podem. Eu concordo com você. Quem não pode, Deus sabe mais do que eu. Quem não pode, Deus sabe mais do que você. Mas Deus sabe quem pode e não quer. É ou não é? Você que é pai, você que é mãe, você fica feliz quando você pega a sua criança, você capricha naquela comida, coloca na mesa e a criança não quer comer? Você não fica chateado? Às vezes fez tudo com tanto carinho, e às vezes aquela criança não quer comer por birra. Não é porque ela não gosta, é birra. Quantos são birrentos hoje em dia? Eu não sirvo a Deus porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque eu não tive sucesso nisso, eu não tive sucesso naquilo. Eu orei, Deus não me respondeu. Eu pedi, eu passei vergonha na presença de Deus. Irmão, se você não quer passar vergonha na presença de Deus, não serve para o reino de Deus. Porque o nosso Salvador, ele foi colocado na cruz nu. Pensa nisso. Ele estava nu na cruz. Quantos de nós queríamos ficar numa cruz nu, sangrando, o rosto inchado, a boca inchada, os lábios inchados, sangue preto já no corpo, todo sujo, sem tomar banho. Só na eternidade nós vamos saber como foi horrível o sacrifício da cruz.
E hoje nós temos casa, cama, roupa, perfume. Hoje nós temos chuveiro, banho quente, temos um banco para sentar na igreja, temos um ventilador, temos até um arzinho condicionado para nos ajudar. E às vezes a gente acha que é difícil tirar 1 horinha, 2 horinhas para adorar o nome do Senhor. Sabe o nome disso? É coração mesquinho. Sabe o nome disso? É coração ingrato. Porque o Senhor nos tirou lá da lama e nos colocou na sua presença, escreveu o nosso nome lá no livro da vida. E hoje muitos estão esquecendo que o maior presente que Ele nos deu é o seu Espírito na nossa vida. Mas do mesmo jeito que nós recebemos o Espírito, nós podemos perdê-lo. Pense nisso essa noite. Hoje é culto do Espírito Santo. O Espírito Santo se afastou de Saul, não foi? O Espírito Santo se afastou de Saul. Quando Davi adulterou, o Espírito Santo se afastou de Davi. Só que Davi, quando ele percebeu que ele estava perdendo, quando ele percebeu que ele não tinha mais a alegria da salvação, quando ele percebeu que ele não tinha mais força para adorar, quando ele percebeu que ele dobrava o joelho para orar e não tinha força para orar, ele começou a entender: o Espírito de Deus está se afastando de mim, o Espírito de Deus está se afastando de mim. E o Salmo de número 51 é a oração que Davi fez. Ele disse: Senhor, não me lance fora da tua presença, Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja do dia de hoje, ela seja capaz de se voltar para Deus em oração, em lágrima, em arrependimento, e dizer: Deus, eu não quero perder a tua presença, eu não quero perder o teu Espírito da minha vida. Porque não dá para viver sem a presença dEle, irmãos. Não dá para viver sem a presença dEle. Ele é tão bom para nós. Ele é tão bom, mas as pessoas não ouvem Ele. Se você escutar Ele, todo dia de manhã Ele vai dizer para você: meu servo, eu estou com você o dia inteiro, eu estou cuidando de você. Aleluia. Se você escutar Ele, quando você tiver uma preocupação que começar a tomar conta do teu coração, Ele vai dizer para você: eu sou o teu Deus que te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha mão. Aleluia. Nos momentos em que o inimigo vier dizer para você assim, que você não é nada, você não é ninguém, você não vale nada, que você é uma pessoa incapaz, o Espírito Santo vai chegar perto de você e vai dizer: não se preocupa não, porque eu te escolhi, porque eu te chamei. Não se preocupa não, porque sou eu Deus na tua vida. Ah, meu Deus, se as pessoas soubessem como é bom viver guiado pelo Espírito Santo, elas não perderiam tempo com bobagem nessa terra, mas elas viveriam o seu dia inteiro, a sua vida inteira, para adorar o Senhor e para se ocupar das coisas gloriosas do Senhor. Amém? Olha o que o Senhor diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? E a pessoa se casa com alguém, e depois do casamento, essa pessoa fala assim: ó, só de vez em quando. E aí? Vai para frente esse casamento? Ah, não, eu quero um tempo, sabe? Pelo menos no mundo moderno é assim, né? Só que lá é um pulando o muro de um lado, outro do outro, é assim bagunçado. Mas no casamento que Deus preparou não é assim. A gente quer companheirismo, a gente quer amor, a gente quer comunhão, né? A gente quer estar junto, a gente quer chorar junto, quer sorrir junto, a gente quer viver. Para isso que a gente casa com alguém, para estar junto daquela pessoa para sempre. Irmãos, o Espírito Santo, Ele não vem na minha vida só por alguns momentos, ou só quando eu preciso, não. Ele quer estar todo momento na minha e na tua vida.
Ele quer fazer parte integral de todas as coisas na tua vida. Se você não tem tratado o Espírito Santo como uma pessoa real, a partir desse culto, saia dessa porta para fora, sabendo que Ele é uma pessoa, e que muitas vezes você tem esquecido dele, tem ignorado ele e tem deixado ele de lado. Mas Ele quer que você saia daqui hoje desta igreja, segurando na mão dele e dizendo: Espírito Santo, a partir de hoje eu não vou esquecer mais da tua presença. A partir de hoje eu vou buscar a tua presença, eu vou me lembrar da tua presença, eu vou me importar com a tua presença, porque o Senhor está aqui. Bem devagar. Quantas vezes eu passei, mas foi mais de uma vez. Uma vez eu me lembro, bem em frente o Bradesco de Veracruz, ele estava andando para a igreja fica perto da rodoviária, e eu parei e falei: irmão Joaquim, entra aqui no carro, eu levo o senhor. Ele dizia: não, eu estou indo aqui com o senhor, eu tenho prazer de devagar e chegar na casa do Pai. Irmão Joaquim, eu fui visitar ele um dia, e eu cheguei na casa dele de manhã, e quando eu cheguei na casa dele, ele estava sentado, chorando, eu fiquei preocupado, eu achei que ele estava passando mal, sentindo alguma dor, estava a luz meio apagada, meio escuro, e eu falei: irmão Joaquim, está tudo bem com o senhor, o que está acontecendo? Ele disse: fica tranquilo, pastor, é que Deus acabou de falar comigo agora. Ele disse assim: muita gente esquece de mim, mas todo dia Ele está aqui comigo. Amém? É esse o Deus que você serve, e o Deus que às vezes a gente como igreja ignora, deixa de lado, esquece dele. Mas essa noite, esse culto, Ele veio aqui para lembrar a minha vida e a tua vida, que Ele quer estar conosco todos os momentos na nossa caminhada. E Ele quer nos encher do seu amor, da sua alegria. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não conheço, mas Ele conhece. E Ele está disposto a dar tudo isso para nós. Ele está disposto a enriquecer a sua igreja com a glória dEle na nossa vida. Quantos recebem esta palavra aqui e dão glória a Deus? Aleluia. Se coloque de pé na presença do Rei nesta noite.